Bom dia, hoje são 21 de julho de 2014, segunda-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, cristalina, transparente. Portanto, aqui mais um vídeo sobre religião com o título Os ateus são maus. Os ateus são maus. O quarto vídeo até agora, né? Estou aqui fazendo uma série de vídeos, né, sobre a propaganda falsa contra o ateísmo, né? Estou mostrando aqui. Propaganda falsa contra o ateísmo. Venho dizendo que esses propagadores contra o ateísmo, eles vêm de forma falsa de dois ramos, ou pertencem a um ramo ou a outro ramo. Ou são pessoas ignorantes, ignorância no sentido de desconhecimento sobre um assunto. Então, quem faz propaganda contra o ateísmo, ou é ignorante, não conhece o assunto ateísmo, pessoa de pouca leitura, ou é uma pessoa de má fé. Pessoa de má fé que faz propaganda contra o ateísmo é aquela que, mesmo sabendo que o ateísmo não significa mal algum, ela tem consciência disso, de que o ateísmo não representa mal algum, mas diz o contrário, por causa de interesses. E aí é a pessoa de má fé. E aqui, nesse grupo, propagandistas contra o ateísmo, né, de má fé, são aqui os religiosos, obviamente, e pessoas simpatizantes com religião. Os religiosos propagam falsamente contra o ateísmo por causa do interesse. O interesse deles, dos religiosos, é aqui principalmente o interesse financeiro, grana, dinheiro. E aí as igrejas fazem propagandas falsas contra o ateísmo, né? Dizendo que os ateus são maus, são pessoas sem bondade, são pessoas perversas, pessoas assassinas, pessoas bárbaras, pessoas que se envolvem com drogas, etc. Essa aí é a propaganda falsa das igrejas. Ora, as igrejas propagam falsamente contra o ateísmo porque aí é o interesse delas, o interesse financeiro. Por quê? Como é que se explica isso? É fácil. Ora, ateu algum frequenta igreja alguma, não é isso? O ateu não vai a igrejas, não é? Não vai. O ateu não vai a igrejas. Logo, o ateu não contribui em nada para as igrejas. Já o fiel não. O fiel, aquele que fica na igreja, aquele ali representa lucro para a igreja. Por meio desse fiel, dinheiro vai entrar nos cofres da igreja. Por meio de dízimos, ofertas, doações e outras contribuições. Então, as igrejas, os líderes religiosos desejam que sua igreja fique recheada de pessoas. Porque um ser humano numa igreja, ali é uma arrecadação certa. Já um ser humano fora da igreja, ali não haverá contribuição alguma para a igreja. Logo, é normal que líderes religiosos propaguem falsamente contra o ateísmo para evitar que os fiéis saiam da igreja. Porque um fiel na igreja, ali é dízimo, é doação, é contribuição, né? Com certeza. Pois bem, então aqui há um interesse. E pessoas que não são propriamente religiosas também propagam aqui contra o ateísmo com o objetivo de também obter ganhos aí financeiros, né? Então temos escritores que
escrevem aí sobre ateísmo, né, contra o ateísmo, porque ali eles querem vender bastante, porque o público religioso é muito maior que o público ateu. Então, quando uma pessoa simpatizante com religião ou religioso escreve contra o ateísmo, bobagens contra o ateísmo, a venda desse livro terá muita eficácia, muito mais do que se ele estivesse escrevendo a favor do ateísmo, porque o número de ateus é menor, muito menor, que o número de pessoas religiosas. Portanto, aí, propagandas contra o ateísmo, as pessoas ou são ignorantes ou estão agindo de má fé. E vou dar aqui um exemplo agora bem fácil. Muito bem, vamos aqui ao Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem, vamos aqui. O Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, para os católicos apostólicos romanos, é um livro mais importante do que a própria Bíblia. Você sabia disso? Aqui está, Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o catecismo, para os católicos, é muito mais importante do que a própria Bíblia. E por quê? Porque existem coisas que estão aqui no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana que não estão na Bíblia. E existem coisas que estão na Bíblia e que não estão no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja Católica Apostólica Romana funciona em obediência cega ao que está aqui, Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, aqui um livro religioso, né? Cristão católico. Vamos aqui ao parágrafo 21, 23, né? Eu transcrevi o que está aqui no primeiro parágrafo, para fazer uma abordagem rápida, para que o vídeo não fique muito longo, né? Muito bem. Então veja aqui a propaganda falsa que está no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana contra o ateísmo. Veja aqui, parágrafo 21, 23, né? Vou aqui mostrar. Muito bem, aqui está. Veja aqui, nesta página, não sei se você vai ler aí, ó. Nesta página aí, ó, o ateísmo, ó, o título. O ateísmo. Parágrafo 21, 23. Em toda esta página aí, há enunciados, um pequeno comentário aí sobre o que é o ateísmo. Aqui num livro religioso, né? Mais uma bobagem que está aí, mais uma propaganda falsa contra o ateísmo. E vou aqui apenas me ater neste vídeo, depois farei mais, pegando toda a página que está aqui, sobre o ateísmo. Só bobagens. E quero que você leia aí, ó, só o primeiro parágrafo, ó. O primeiro, leia aí. Muitos de nossos contemporâneos, vai lendo aí. Enquanto você lê, eu vou cantar a música do Elvis Presley para você. Kiss me quick, I wish to have a sweet. Close your lips, I want me to long. Muito bem, então eu transcrevi para o quadro o que está aqui no primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, parágrafo também 21, 23. Veja o que está escrito sobre o ateísmo. O ateísmo, o título. Muitos de nossos contemporâneos não percebem de modo algum esta união íntima e vital com Deus, ou explicitamente a rejeitam, a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas de nosso tempo. Veja aqui, o que está aqui foi escrito há muito tempo, né? Por cristãos católicos. Muito bem,
O que está escrito aqui é que os ateus, não conseguem captar a união íntima e vital com Deus. Não conseguem. E pior ainda, os ateus rejeitam, negam essa união íntima e vital com Deus. E aqui diz o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana que o ateísmo figura entre os mais graves problemas de nosso tempo. Então veja aqui a propaganda falsa que está no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana contra aqui o ateísmo. Ora, isso aqui é uma autêntica piada. Mas o cristão católico, quando lê isso aqui, ele vai pensar que isso aqui é verdade, coitado. Porque o cristão vive no mundo do fanatismo religioso. Ele não consegue colocar o cérebro para exercer a sua função principal. O cérebro humano existe não para separar as orelhas, porque o cérebro está aqui. Ele não existe para separar as orelhas. Ele existe para que nós pensemos, para que nós raciocinemos, para que nós façamos comparações. É isso? Para que nós façamos deduções. Mas não, como o fanático religioso está mergulhado no fanatismo que cega o seu cérebro, então o cristão lê isso aqui, o católico, e vai acreditar piamente que o ateísmo é um grave problema de qualquer tempo. Ele vai acreditar nisso aqui, porque isso aqui está no principal livro da Igreja Católica Apostólica Romana. Uma propaganda falsa contra o ateísmo. E por que é falsa? Ora, quando eu digo que uma coisa é um grave problema, eu tenho que apresentar provas disso. Eu tenho que apresentar provas disso. Eu tenho que apresentar estatísticas sobre isso, comprovando se uma coisa é boa ou é ruim. Quando eu digo o Fernandinho Beiramar é um bandido perigoso. Eu fiz uma afirmação. Sim, mas e aí? Por que você diz que o Fernandinho Beiramar é um bandido perigoso? Por quê? Eu preciso de provas, de elementos, para distinguir Fernandinho Beiramar, por exemplo, do médico Drauzio Varela. O Fernandinho Beiramar é um bandido perigoso. O Drauzio Varela é um médico oncologista respeitado, uma pessoa boa. Sim, mas o que me leva a dizer que Fernandinho Beiramar é um bandido perigoso? Por quê? Eu quero provas, eu quero vestígios, eu quero evidências de que o Fernandinho Beiramar é um bandido perigoso. Aí eu vou pesquisar a vida de Fernandinho Beiramar. E aí eu encontro o quê? Vários crimes que Fernandinho Beiramar praticou. Roubos, homicídios, tráfico de entorpecentes, etc. E tudo isso comprovado, tudo isso analisado, tudo isso provado pelo Poder Judiciário brasileiro. Ele foi indiciado em inquéritos policiais, depois houve a denúncia do Ministério Público, o juiz recebeu a denúncia, houve o julgamento e Fernandinho Beiramar foi condenado e sofreu várias condenações. Logo, aí estão as provas que mostram que Fernandinho Beiramar é diferente do médico Drauzio Varela. O Fernandinho Beiramar é um bandido realmente perigoso, porque as provas estão aí. Já em relação ao médico oncologista Drauzio Varela,
Nada existe contra ele no poder judiciário. E ele é um médico respeitado, um médico bom, uma pessoa boa. Portanto, aí eu preciso de provas que me digam se uma coisa é ruim ou se uma coisa é má. E aqui está a propaganda falsa da Igreja Católica Apostólica Romana contra o ateísmo. Aqui está dizendo o Catecismo, em seu parágrafo 21, 23, que o ateísmo é um grave problema de nosso tempo. E isso aí de qualquer tempo. Veja, a Igreja Católica Apostólica Romana está dizendo que o ateísmo é um grave problema de nosso tempo. Agora vem a pergunta, onde estão as provas de que o ateísmo é um grave problema? Não existe uma sequer. Viu aí a falsidade da propaganda católica? Não existe uma prova sequer de que o ateísmo é um problema grave, seja em qualquer tempo, hoje ou no passado, ou no futuro. Não há uma prova sequer. Então esta afirmação que aqui está é falsa, porque carece de provas. E não existem provas comprovando que o ateísmo é um mal de qualquer tempo, é um mal de qualquer século. Viu aí como é fácil enganar as pessoas? Ora, veja quem está dizendo aqui que o ateísmo é um grave problema. A Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aí é brincadeira. Isso aí é brincadeira. Quando uma pessoa culta, de muita leitura, lê isso aqui, essa pessoa vai ficar indignada. Porque isso aqui é uma mentira. Veja, quem está dizendo, repito, que o ateísmo é um grave problema. A Igreja Católica Apostólica Romana. Ora, a Igreja Católica Apostólica Romana tem um passado aí. E o passado dela é mergulhado em violência, é mergulhado em roubos, é mergulhado em fraudes. Fraudou o documento, a doação de Constantino. A Igreja Católica Apostólica Romana montou um império em cima de quê? Ao longo de sua história. E isso está registrado, comprovado devidamente em livros, revistas, documentários televisivos, na internet. O passado da Igreja Católica Apostólica Romana é simplesmente bárbaro, é simplesmente macabro. E é essa organização que diz que o ateísmo é que é o grave problema de todos os tempos. A Igreja Católica Apostólica Romana, e isso está em qualquer história do cristianismo, matou, torturou, matou milhares e milhares de pessoas por causa justamente da crença aqui no Deus Javé, que foi o Deus inventado pelo povo hebreu, é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam. O passado da Igreja Católica Apostólica Romana é uma barbaridade. E temos essas barbaridades com várias denominações. Tivemos aí 10 cruzadas católicas assassinas. Tivemos a caça às bruxas, mulheres sendo mortas pela Igreja Católica Apostólica Romana, levadas a fogueiras, rapaz, queimando seres humanos em fogueiras, em nome do Deus Javé. E matando essas pessoas, essas mulheres inocentes, acusando-as de bruxismo, que elas eram bruxas, como se bruxas existissem. Então a Igreja Católica Apostólica Romana tem um passado macabro, mau, perverso. E é essa entidade religiosa que vem dizer que o ateísmo é que é o grave problema de nossos tempos. Então aí temos a Igreja Católica Apostólica Romana com suas cruzadas assassinas, a caça às bruxas e as famigeradas inquisições. Abra a internet e veja aí os instrumentos de tortura utilizados pela Igreja Católica Apostólica Romana. E tudo isso em nome do Deus Javé. Ou seja, a crença no Deus Javé dos cristãos católicos não os impediram de agir com maldade com outras pessoas.
Ao contrário, essa crença no Deus Javé, na Bíblia, é que levaram os cristãos, católicos e também os protestantes, mas aqui católicos, levaram a cometer essas atrocidades que estão registradas na história do cristianismo. A crença no Deus Javé é que levou os católicos a torturar, a matar, a queimar em fogueiras seres vivos. Aí sim estão as provas em qualquer livro de história do cristianismo. Agora, contra o ateísmo não há uma prova sequer, porque o ateísmo, a descrença em deuses, não leva o homem a cometer maldades. E nem a crença em Deus, em deuses, evita o homem de cometer maldades. E, em sua quase totalidade, essas maldades são praticadas justamente porque a pessoa crê em deuses. E é em nome dos deuses, de deuses, que as pessoas cometem barbaridades. Portanto, aqui uma propaganda completamente falsa sobre o ateísmo. Não há na história grupos ateus matando seres humanos apenas porque eram religiosos, porque eram cristãos. Não existe na história do homem, em toda a sua vida aqui no planeta Terra, ao longo de mais de 1 milhão de anos. O homem sempre matou em nome de deuses. E aí temos as outras mazelas, né, que estou mostrando aqui em vários vídeos, né? Tudo praticado por pessoas religiosas, né? Hoje mesmo, ano 2014, no planeta Terra, os lugares mais violentos, os lugares mais bárbaros, onde ali há ódio, onde ali há inimizade, onde ali há brigas, conflitos, esses lugares são marcados fortemente pelas religiões. São eles que brigam, são eles que se odeiam. Agora mesmo no Iraque, a terra da Bíblia, Iraque, quando começou a lenda de Abraão, o encontro dele com Deus Javé, nessa lenda bíblica, lá em Ur, que hoje é o Iraque, a terra da Bíblia. O Iraque hoje é um inferno, e sempre foi. Se o Iraque hoje é um inferno, em pleno mundo civilizado, imagine o Iraque há 4.000 anos, meu amigo. Pois bem, hoje, ainda hoje, enquanto existe paz aqui no Brasil, as pessoas se respeitam, existe a liberdade de crença aqui no Brasil, garantida pela Constituição da República Federativa do Brasil, lá no Iraque. Sunitas e xiitas, religiosos, brigando entre si, e agora estão perseguindo até mesmo cristãos. Cristãos estão saindo do Iraque por causa da violência contra eles. Fiéis do islamismo, fundamentalistas principalmente, estão ali obrigando os cristãos a contribuírem com uma quantia maior para eles, ou então que os cristãos deixem o cristianismo e adiram ao islamismo. Veja o que é um mundo infestado por religiões. Portanto, aí, mais uma propaganda falsa, é o que eu sempre digo, né? Toda propaganda contra o ateísmo é falsa, não tem provas. Aqui está, mais uma propaganda falsa contra o ateísmo, e propagada por quem? Essa propaganda, veiculada por quem? Pela Igreja Católica Apostólica Romana, que tem um passado aí simplesmente macabro. E isso está nas provas, provas fartas em qualquer livro de história do cristianismo. É sempre assim. Fez propaganda falsa contra o ateísmo, ou a pessoa é ignorante, não conhece a história, não conhece o que é o ateísmo, ou então essa pessoa é de má fé. E aqui no grupo de má fé temos os religiosos e simpatizantes com religião. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.